Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre gráficos de funções crescentes e decrescentes e encontrar aqueles conjuntinhos, famosos das funções, o conjunto domínio e o conjunto imagem. Vamos ver como que vai ser a nossa aula. Quero que você tenha em mente o que nós vamos trabalhar neste momento aqui da aula. Analisar, interpretar e construir gráficos de diferentes funções. Porque não existe um único tipo de função matemática, assim como não existe um único tipo de situação-problema, tá? Identificar graficamente os conjuntos domínio e imagem, porque uma coisa é encontrar os conjuntos domínio e imagem na forma de conjuntos ali do diagrama de Venn, aqueles conjuntos representados ali com as bolinhas e tudo mais. Agora nós vamos trabalhar no plano cartesiano, com os eixos x e y, e é super importante que você saiba identificar quem é quem no plano cartesiano. Vamos lá? É possível traduzir uma situação-problema através de um gráfico de uma função matemática? Será que as funções matemáticas, elas têm uma aplicação prática, além de ficar fazendo continha, expoente, fração, aquela coisa arada que você faz na matemática? Será que a gente consegue resolver situações do nosso cotidiano aplicando a função? Vamos ver que pode sim. Aqui eu tenho uma situação-problema, é uma simulação de uma situação. A prefeitura do município distribuiu um panfleto à população para explicar o cálculo da conta residencial de água. Aquela conta que mensalmente todas as famílias pagam, pelo uso da água, assim como pagam pelo uso da luz também, da energia elétrica. O que dizia nesse panfleto? Para consumo C, já temos aqui uma informação matemática, de até 10 metros cúbicos, o preço P a ser pago é de R$10. Então, é um valor fictício, tá? Não é uma situação real, mas ela pode ser adaptada a uma situação real, só trocando aqui os valores, ajustando os valores que são cobrados atualmente, tá bom? Então, é aquela taxa básica, aquela taxa mínima que toda conta de consumo de água tem. Para o consumo C maior que 10 metros cúbicos, o preço P a ser pago é de R$10, acrescido de R$2 para cada metro cúbico gasto, além dos 10 metros cúbicos. Agora ficou muita informação aqui, Então, pega essa linha, essa leitura que eu fiz, vai traduzindo as palavras que você pode transformar em símbolos matemáticos, Então, eu tenho ali informações de valores maiores, Tenho informação de valores que são o limite, tem aquela palavrinha ali, o acrescido, que já induz você, sugere que você faça uma soma, Então, esses valores e essas palavras nós vamos traduzir para uma sentença matemática que seria a função. Ou ainda, podemos traduzir para um gráfico matemático, tá? Então, este gráfico acompanha o panfleto. O que é que está dizendo aqui? Que de 0 a 10 metros cúbicos, aqui o C de consumo, o valor pago é sempre de R$10. E como é que eu sei que isso é R$10? Porque está indicando aqui em cima no eixo, tá? Então, a representação do consumo em metros cúbicos no eixo horizontal, que seria o nosso eixo X, e o preço pago ou o valor pago em reais, representado ali no eixo vertical, que seria o eixo Y, tá? Então, mostrando aqui que de 0 até 10, eu tenho um pagamento constante, porque eu tenho uma reta aqui paralela ao eixo X, constante, não tem alteração de valor. Gastou 3, gastou 4, gastou 10, vai pagar os mesmos R$10. A partir dos R$10, dos 10 metros cúbicos, eu tenho já um outro comportamento para essa reta. Ela está num sentido crescente, certo? Ela está subindo, conforme os valores do consumo aumentam, os valores pagos também aumentam. E é ali onde entrou aquela diferença para você fazer o cálculo do valor pago, certo?
Para os consumos de 0 a 10 metros cúbicos, a reta representa uma função constante, falei para você. O P vai ser sempre R$10. Neste intervalo também é outra denominação matemática aí. Este intervalo onde o C é maior ou igual a 0 ou o C é menor ou igual a 10, tá bom? Mostrando aqui os limites dessa informação. Para consumos maiores que 10 metros cúbicos, a reta representa uma função crescente, porque além daqueles R$10, vão ser pagos, vão ser cobrados R$2 a mais por metro cúbico utilizado. Então, tem assim uma função crescente, valores que vão subir, tá bom? Quanto maior o consumo C de água, maior o preço P pago. E aqui a gente faz a análise final dessa situação problema, mostrando as grandezas que estão se relacionando, porque a função é uma relação de dependência entre duas grandezas, certo? Neste caso, consumo de água com o valor pago por esse consumo, tá? O gráfico de uma função, a função fica bem definida quando sabemos qual o seu domínio e o seu contradomínio e a regra de associação. Aqui apareceu essa palavrinha regra de associação, que nada mais é que a função, a expressão matemática que deu origem àquele gráfico, né? Veja que esse não é mais o gráfico do nossa situação problema, tá? É uma outra representação. Este gráfico mostrado aqui, ele é dessa função aqui em cima, ó, y igual x mais 1, e ele é uma reta. Nem sempre os gráficos serão retas, tá? Isso a gente tem que se atentar. Nesse nosso primeiro exercício, o gráfico exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas, A, B e C. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que... Então, veja, esse enunciado já traz para você uma informação visual, uma informação gráfica. Precisamos registrar esse gráfico também no momento em que for fazer a cópia do enunciado, tá? Vou continuar com a leitura. A opção A teve um crescimento maior do que C? Letra B. C teve um crescimento maior do que B? Alternativa C. B teve um crescimento igual a A? E alternativa D. C teve um crescimento menor do que B. Então, você vai precisar copiar esse gráfico junto com o teu enunciado, tá? O que ele está mostrando aqui nesse nosso gráfico? No eixo horizontal, que seria o nosso eixo X, a denominação dos anos em que foi feita esse levantamento das empresas. Tenho marcado aqui 2013 e 2014, tá? No eixo vertical, lucro líquido em milhares de reais de cada uma das 3 empresas. O que tem marcado nessa escala? 100, 200, 300, 400, 500, 600, na vertical. E os 3 gráficos das 3 empresas. O primeiro gráfico lá em cima, da empresa A, que está mostrando em 2013, 500 e vai até 2014 em 400. Então, veja que a empresa A, ela está decrescente, o lucro dela. O que significa um lucro decrescente? A empresa B, em 2013, começou com 300 e em 2014 acabou com 400. A empresa C, em 2013, começou com 100 e em 2014 terminou com 300. Um tempinho para você resolver esse exercício. Não esqueça de registrar esse gráfico junto com o enunciado e a gente já corrige.
Bora corrigir esse enunciado, então, desses exercícios aqui. Vamos ver o que você fez aí para a gente chegar, né, numa resposta juntos. Falei, então, que você precisaria fazer a análise deste gráfico, das informações que estão ali. Coloquei de quebra aqui para você não se esquecer que o domínio aqui, onde na representação do eixo X está a parte dos anos, e o conjunto imagem representado aqui pelo lucro. O conjunto domínio é o período, né, onde o estudo está acontecendo. Então, está acontecendo entre os anos de 2013 e 2014, tá? A empresa A, analisando empresa a empresa, a empresa A, ela tem um gráfico decrescente. Ela começou em 500 e acabou em 400, diminuiu 10 mil reais, tá? Então, gráfico decrescente. A empresa B tem uma diferença aqui, um aumento, o gráfico dela é crescente e ela aumentou de 300 para 400, ela aumentou 400 mil reais. E a empresa C, que também começou em 100 e tem um gráfico crescente, de 100 para 300, ela tem um aumento de 200 mil reais no gráfico crescente. Logo, a alternativa correta é a alternativa B, pois a empresa C teve um crescimento maior do que a empresa B. Tá vendo? É analisar a informação do gráfico e comparar com as alternativas de resposta que você tem ali. Não precisou de nenhuma conta absurda para você chegar nessa conclusão, tá bom? E quando o gráfico não é uma reta? Como é que eu interpreto a trajetória de movimentos ou de situações que não são retas, né? Então, eu tenho curvas e, às vezes, eu tenho um gráfico misto. Isso vai acontecer sempre que nós trabalharmos analisarmos lançamentos, arremessos, né? A física vai dar mais conta disso para você. Mesmo assim, quando eu tenho aqui um gráfico que não é uma reta, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui é uma parábola, eu tenho que levar em consideração o limite da imagem, eu tenho uma limitação da imagem, porque vai chegar um instante aqui, ó, em que a curva desce. Então, ela sobe até um limite máximo e desce. Então, eu tenho que considerar essa imagem com um limite, coisa que não aconteceu na reta numérica, né? Também, domínio e imagem continuam eixo X e eixo Y, e de acordo com a situação problema, eles vão estar representados por grandezas, no caso aqui, tempo e altura, tá bom? Nesse segundo exercício da aula, o Praticando 2, considere o gráfico da função. Para quais valores a função é crescente? Então, eu tenho ali dois ramos da nossa curva, um crescente e um decrescente. Intervalo é onde ele começa e onde ele termina. As alternativas de resposta que você tem, do menos infinito até o zero, aberto nas duas extremidades. Letra B, do 2 até o mais infinito, aberto nas duas extremidades. Letra C, do menos infinito até o 2, também aberto nas duas extremidades. E a letra D, do 4 até o mais infinito, também aberto nas duas extremidades. E essa aberto nas duas extremidades é um intervalo que não está fechado. Lembra-se disso? Faz um pouquinho aí, rapidinho o teu exercício, copia também esse gráfico e que a gente já resolve juntos.
Fez a análise direitinho? Ficou fácil, né? O primeiro ramo aqui ó, da nossa curva, ele é crescente, ele está vindo lá de baixo do negativo do gráfico e sobe, passa para a parte positiva do gráfico aqui em relação ao eixo Y. Fica tranquilinho daí para resolver. Então, eu tenho um valor crescente nesse ramo do lado esquerdo da curva e ele é decrescente no ramo do lado direito da curva, tá? Então, o que interessa para nós é onde ele é crescente. E esta função, ela é crescente para valores menores que 2. Quando chega no 2 é aquele limite máximo da imagem e maiores que 2, a curva vai ser decrescente, dando como alternativa de resposta a letra C. Então, do menos infinito até o 2 é o ramo crescente dessa função, ok? Bem fácil, né? Este quiz é para dar aquela finalizada nesses conceitos que você tem aí. Em uma partida de futebol, a cobrança de uma falta pode ser representada graficamente por um gráfico do tipo reta ou curva. E se você prestou atenção no que eu falei lá no comecinho, você já sabe a resposta aqui também, ok? Já já a gente confere. Este quiz vai fazer você pensar um pouquinho na trajetória de movimentos, tá? Quando eu faço o lançamento de uma bola, um arremesso de uma bola de basquete, quando faz um saque lá no vôlei e quando faz uma cobrança de falta ou um pênalti, enfim, no futebol, tá? Essa trajetória, ela é curva, então a cobrança de uma falta, ela vai ter uma trajetória curva, é um lançamento. Tá bom? Já falei para você que é melhor você tratar isso lá na física, mas você já vai chegar lá sabendo de alguma coisa, tá? A professora Arabel na aula de matemática falou disso. E o professor de física ou a professora de física vai confirmar para você. Nesta aula, então, nós fizemos a representação gráfica de situações-problema envolvendo funções. Analisamos ali uma situação problema, que poderia ser uma situação real, desde que fossem adaptados os valores cobrados lá na taxa da cobrança da água, lembra-se? Aí depois fizemos ali a análise de um gráfico que é uma reta, que é necessário você conhecer o conjunto domínio, que é onde a função existe, o conjunto contradomínio, que é para onde a função vai, né? E também a regra de associação ou a lei de formação desta função, que ainda não apareceu aqui, mas vai aparecer para você e você já está mais sabendo do que ela se trata. E viu também que as funções, quando tem uma trajetória curva, elas podem apresentar um ramo crescente e um ramo decrescente. Com isso, nós acabamos esta aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.